Edson Luiz Vidal Pinto, nascido em Curitiba, formado em Direito pela PUC na turma de 1967. Ingressou no Ministério Público do Estado em 10 de outubro de 1968. Promotor titular das comarcas de Carlópolis, Jaguapitã, Siqueira Campos, Faxinal e Umuarama. Na capital, exerceu o cargo de promotor de justiça substituto de entrância final, com designação na vara da Auditoria Militar e titular das promotorias de justiça da vara de execuções penais e primeira vara criminal de Curitiba. Promovido em agosto de 90 ao cargo de procurador da Justiça, foi professor da cadeira de Direito Processual Penal e diretor da Escola Superior do Ministério Público. Membro da Academia Paranaense de Letras Maçônicas, membro do Centro de Letras do Paraná, foi professor da cadeira de Processo Penal do curso preparatório para ingresso nas carreiras da Magistratura, Ministério Público e Procurador do Estado. Este é Edson Luiz Vidal Pinto, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, a presença e a participação do secretário da Justiça e da Cidadania do Estado do Paraná. Um homem que tem a sua formação profissional, toda ela vinculada ao Ministério Público e, por algumas vezes, chamado a prestar serviço na área da administração, na área do Poder Executivo. Boa noite, secretário Edson Vidal. Boa noite, Enéas. Boa noite, Silvio. Prazer muito grande, uma satisfação enorme estar no seu programa de muito prestígio, que sem dúvida nenhuma servirá também para mostrar algumas facetas da minha própria vida. Muito obrigado. No comando desse programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Nós queremos saber do Dr. Edson, principalmente, uma coisa que nos chamou a atenção. Formado em 1967 em Direito, em 1968 já entra no Ministério Público. Eu queria saber como é que foi isso, a rapidez assim tão grande, passar logo, na primeira vez, no concurso para o Ministério Público. Isso que nós queríamos saber de você, Edson, sobre esse assunto. Obrigado, Silvio. Antes eu queria dizer que sou um homem que, desde os 13 anos de idade, comecei a exercer a minha atividade na vida pública. Fui nomeado tarefeiro nível 1 do Estado do Paraná e ali comecei realmente em razão das necessidades da própria família, dos meus pais, que eram pessoas simples, e que me vi na contingência de desenvolver a minha atividade desde cedo. Eu tive também a sorte, logo ao me formar, em 1967, época em que eu já desenvolvia uma atividade profissional como tarefeiro nível 1 na antiga Consultoria Geral do Estado. E aquele foi o ambiente onde eu me criei, onde eu me formei, onde eu aprendi realmente exemplos de vida com profissionais do mais alto gabarito, que compunha realmente o staff da Consultoria Geral do Estado. Então, isso me deu realmente condições e bagagem para que, logo após o registro do meu diploma na universidade, no Ministério da Educação, ter ingressado no Ministério Público interinamente. Fui nomeado interinamente em 1968, meu concurso se deu em 1969. Aí eu iniciei realmente a minha atividade no Ministério Público. Quase 30 anos de vida ligado e dedicado ao Ministério Público no Estado do Paraná. Hoje, secretário de Estado da Justiça. Secretário, o Ministério Público sempre teve uma atuação marcante na vida da sociedade, na vida das comunidades. O Ministério Público sempre teve e sempre foi um traço forte nessa vida comunitária. Mas, na verdade, a partir da Constituição, da nova Constituição, a Constituição de 88, o Ministério Público ganhou mais prerrogativas, avançou, conquistou espaços, na verdade, se inseriu com mais poder e mais força no meio social para poder exercer
com mais ênfase a sua função. A partir daí, se remodela o Ministério Público, a partir daí toma uma outra fisionomia o Ministério Público, mais ativo, mais atuante, mais presente. Qual a sua participação nisso? Porque vendo o seu currículo, vendo a sua vida, nós sabemos que foi o primeiro promotor, o primeiro titular da promotoria da comunidade, do consumidor. Foi também o primeiro promotor, o titular dessas promotorias de bairro, e etc, etc. Qual é a sua visão disso e a sua participação nessa remodelação? Veja, Enéas, eu tenho para mim que nós temos que fazer e colocar a história no devido trilho. O Ministério Público, que é uma instituição centenária dentro do nosso Estado, sempre foi realmente um Ministério Público de vanguarda. Não apenas em razão do advento da Constituição de 88, que deu novas atribuições e que estabeleceu que o promotor de justiça é o defensor do povo. Mas, bem antes disso, as gerações que me antecederam dentro da minha instituição, o Ministério Público sempre foi de vanguarda. Veja, o promotor de justiça sempre foi o desbravador no interior dos estados. Foram os que iniciaram realmente as suas jornadas, as suas caminhadas, não apenas no processo, que era uma função fim do próprio promotor na atividade processual, que é onde realmente caracteriza o perfil do profissional que adquire realmente a respeitabilidade, que é o seu pronunciamento no processo e assinar embaixo daquilo que escreveu. Mas o Ministério Público já era de vanguarda, bem antes da Constituição, porque cabia ao promotor de justiça, sem dúvida nenhuma, o atendimento às partes, o atendimento ao povo. Quem no interior prestava um tipo de assistência, de orientação jurídica, quem efetivamente dava o encaminhamento das questões a serem dirimidas, era o promotor de justiça. Então, as gerações que me antecederam, bem antes dessa Constituição de 88, já tinha exatamente este perfil. Com o advento da Constituição de 88, evidentemente, surgiram novos rumos. O Ministério Público começou a sair praticamente do seu gabinete de trabalho a fim de atender o povo onde o povo realmente se encontrava, no sentido de orientar o direito de cada cidadão, no sentido de dar condições. Eu tive a oportunidade de ter sido o primeiro promotor de justiça da defesa do consumidor no Paraná. Nós que criamos, realmente na gestão em que era Procurador-Geral de Justiça, o saudoso procurador Dr. Jerônimo Maranhão. E foi ali que ele criou realmente esta promotoria, que foi a primeira promotoria de vanguarda efetiva, exteriorizando o momento em que o promotor saía do seu gabinete para realmente começar a enfrentar as câmeras de televisão, os microfones, coisa que até então os promotores não faziam. E ali nós iniciamos justamente os primeiros passos. Logo em seguida, anos após, quando era Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Luiz Chimim Guimarães, ele criou no Paraná as chamadas promotorias de bairros, onde eu tive a honra de ter sido escolhido para ser o primeiro coordenador do grupo de promotores que saía realmente dos seus gabinetes e, à noite, nós realizávamos o atendimento às populações das periferias de Curitiba. Então, eu tive essa participação por um episódico, evidentemente, mas foi, para mim, muito gratificante, porque eu vi esse nascer também desse Ministério Público sobre essa nova ótica. Secretário, falando do Ministério Público, falando de promotoria pública, eu morei no interior do Paraná e, evidentemente, quero confirmar suas palavras que o povo, principalmente do interior, ele tem muita fé, muita confiança, muita esperança na promotoria pública. É muito importante para a população toda do interior do Estado. É interessante isso. E o senhor foi promotor em diversas entranças, diversas comarcas. Eu queria saber, assim, um caso, assim, que lhe chamou a atenção, uma coisa, assim, dentro dessa área que foi importante para a sua função.
Bom, eu sou um promotor que me considero um agente do Ministério Público integral. Eu me dedico de corpo e alma à instituição e junto com outros colegas maravilhosos que eu tenho dentro da instituição, que me honra, inclusive, ser companheiro e colega deles. Alguns fatos que realmente foram significativos dentro dessa minha jornada. Eu permaneci no interior quase 13 anos e meio, morando com família. Então, existem uma série de acontecimentos dos quais agora eu estou me dando assim até o luxo de escrever um pouquinho nos domingos, nos jornais, a respeito de alguns fatos pitorescos, inclusive, daqueles tempos. Mas o que me chamava muito a atenção era realmente o atendimento ao povo que nós fazíamos na área trabalhista. Era quando realmente não existia essa chamada justiça do trabalho no interior e que nós, promotores e os juízes de direito, tínhamos a responsabilidade de velar e zelar pelo direito do trabalhador. Isto, para mim, me calou muito, porque era uma forma efetiva de desenvolver uma atividade voltada à defesa, realmente, do mais fraco, da pessoa que muitas vezes não tinha registro em carteira de trabalho e que, às vezes, ficava à mercê por circunstâncias, outras quase na penúria, e isso me deu assim um crescimento muito grande com relação a isso. E o aspecto criminal, que é a minha área específica, onde eu sempre me dediquei, sempre procurei crescer cada vez mais dentro do processo, no sentido da maior imparcialidade. E um caso curioso que eu tive, também foi muito interessante, foi num júri na comarca de Faxinal. Faxinal, naquela época, nos anos 73, 74, era uma comarca muito tumultuada, era uma comarca violenta, era vizinho embaixo de Ortigueira, em cima de Pitanga. Então havia muitos homicídios, tanto na cidade como no interior dela. E uma ocasião, eu como fiquei ali em Faxinal 3 anos e meio, portanto havia uma credibilidade do promotor com relação ao conselho de sentenças. E numa das ocasiões, eu absolutamente convicto, após ter lido e relido o processo, eu cheguei à conclusão de que era um caso típico para pedir a absolvição do réu. Porque não havia prova substancial capaz de demonstrar de maneira contrária a responsabilidade penal do acusado. E eu fiz a minha oratória do júri própria, etc. Analisei toda a prova, tudo o que me cabia, e conhecendo os jurados como conhecia, porque nós fazíamos 6, 7 júris por mês em Faxinal, coisa que nem Curitiba na época fazia, e eu então concluí pedindo a absolvição do acusado. Por isso e mais aquilo. Tal a minha surpresa quando fomos à votação secreta e os jurados condenaram o réu. E eu fiquei meio atônito com aquilo, porque eu tinha tanta convicção de que os jurados me conheciam o suficiente para saber que realmente o que eu estava dizendo era uma verdade, que eu não estava brincando. Aí, movido por curiosidade, eu, posteriormente ao julgamento, então, eu perguntei a um dos jurados, disse, escuta, eu não entendi esse resultado, sinceramente. Ele olhou e disse para mim, doutor, o senhor analisou muito bem o processo, mas maravilhosamente bem o processo. O senhor trouxe à tona toda a prova dos autos, só que a verdade verdadeira não está nos autos. Porque Faxinal era uma cidade pequena, em que as pessoas conheciam e sabiam as versões muito melhor do que às vezes a polícia trazia dentro do inquérito e que nós, profissionais, posteriormente, tínhamos que reproduzir no processo. Então, isso foi uma grande lição que eu recebi. Mas também é do espírito do júri, o julgamento popular. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, e extrapola, evidentemente, a prova dos autos. O júri é fantástico em razão disso, sabe? Porque ele é uma instituição eminentemente democrática, em que as pessoas ali estão cumprindo um encargo perante a sociedade,
e tem o direito realmente de votar de acordo com as suas próprias consciências. Eu acho isso notável. E é uma forma realmente de se fazer justiça com a corresponsabilidade de todos os participantes. Está falando em Faxinal, eu me lembro bem, Faxinal tinha um companheiro, um amigo lá, que era o presidente do MDB, deve ter conhecido. E o nome faleceu. O nome dele era Eugênio Bastiani. E ele me telefonava, uma vez mandou o filho dele falar comigo, olha, procura o nosso primo lá em Curitiba, que é o Silvio Sebastiani. O nome dele era Bastiani. Foi prefeito. Foi prefeito lá. Aprendemos duas coisas hoje, esses depoimentos. Uma que no passado o Silvio teve parentes lá em Faxinal, e a outra era um município que à época fazia um autocontrole demográfico, não deixava a população crescer muito. Exatamente. Com essa soma de prerrogativas, com este avanço de trabalho, com as conquistas que fez, né, o Ministério Público, que já era, mas passou a ser ainda mais, digamos assim, intervencionista, de motu próprio. Não é? Passou, provocado ou não, passou a agir com firmeza, não é? Num universo maior, mais largo. Mas isso também, secretário, criou uma expectativa popular, uma expectativa na sociedade, que aguarde, espere, quer do Ministério Público uma ação permanente e incisiva, quer resultados, quer respostas. Não é verdade? É uma verdade. Criou realmente essa expectativa ao redor da instituição do Ministério Público, que tem correspondido. Mas nós promotores, nós procuradores, temos que nos adaptar realmente a essa nova feição que a sociedade realmente impõe e exige. Veja, as respostas maiores que a sociedade impõe é com relação a esses escândalos, os crimes de colarinho branco, esta situação em que, sabidamente, o que mais se critica na justiça é que a justiça criminal é feita para pessoas pobres, humildes, que não tenham condições de terem suas defesas. Porque os grandes profissionais do crime, aqueles que efetivamente lesam a pátria, esses ficam, na maioria dos casos, isentos. O Ministério Público não tem um mecanismo ainda, a legislação não deu ao Ministério Público a necessária instrumentação legal para que o promotor pudesse ser realmente o responsável em buscar a prova. Isto é fundamental. Em qualquer parte do mundo, a polícia atua intimamente ligado ao gabinete do promotor de justiça. E isto, para quem é titular de uma ação penal pública, ele tem que ter realmente esse tipo de atuação, tendo a polícia como seu instrumento. Nós temos que ter, por exemplo, um Instituto de Criminalística, um IML, à disposição do Ministério Público diretamente. Porque é ali que se forma a prova. Eu vejo com muita tristeza aquele fato que colocou o Ministério Público brasileiro numa situação muito delicada, que foi no julgamento do Collor. Aquela denúncia que o Procurador-Geral da República de então ofereceu e o Supremo Tribunal rejeitou uma denúncia, porque o fato descrito não era típico, não estava previsto e enquadrado devidamente. Então, claro, nós temos que considerar que existe uma série de fatores que vão ter que fazer com que o Ministério Público saia dessa situação hoje cômoda, aparentemente cômoda, para ir buscar a prova, para dirigir a investigação. Eu não posso acreditar que o Ministério Público fique alienado. Nós sempre dizemos dentro da instituição que o Ministério Público, às vezes, é apenas o presunto do sanduíche. Na parte de baixo do pão está a polícia que traz à tona a investigação que ela realiza. Depois tem o Ministério Público que apenas vai ter que se acomodar àquela situação. E, posteriormente, tem o Judiciário que vai julgar. Então, nós não podemos ser
o meio do sanduíche. Nós temos que ter a responsabilidade de trazer essas investigações. Essa tese, esse reclamo, né, do Ministério Público, até de todo o conjunto da área, né, de que deva haver um trabalho harmônico, interpenetrado entre Ministério Público e Polícia, ganha foros de polêmica, mas também de conflito. O que parece é que ou o Ministério Público pretende subordinar a polícia, ou a polícia reage à expectativa ou à possibilidade de vir a se subordinar ao Ministério Público. E esse conflito está aí armado. Não se chegou e não se caminhou muito em razão disso. É verdade. Esse é um conflito altamente negativo para ambas as instituições. Eu não diria a subordinação da polícia. Eu acho que o promotor não precisaria ter o policial subordinado ao seu gabinete, a sua coisa. Mas eu acho que nós teríamos que estabelecer um ponto de equilíbrio onde o promotor pudesse efetivamente saber que tipo de investigação está sendo realizada. Não se trata de uma subordinação. Eu sou um homem que prezo a instituição policial, civil e militar, os bons policiais. Prezo as instituições e os bons policiais, repito. E não vejo nenhum demérito ao promotor ter o delegado ao seu lado e vice-versa. Não vejo. São atividades do próprio Estado que devem atender os reclamos do próprio Estado, da sociedade em si. Não entro nessa polêmica porque não vejo uma forma de subordinação. Acho que as instituições são independentes, têm as suas políticas internas, têm o seu corporativismo, algumas com corporativismo sadio e outras de corporativismo absolutamente negativo. Mas eu acho que nós podemos marchar harmonicamente, como o Ministério Público marcha harmonicamente com o Judiciário, com os juízes, os delegados policiais, de um modo geral, podem perfeitamente ficarem harmônicos dentro desse relacionamento. Acho que eles deveriam, até é importante isso, até para eles mesmos, né? Para qualquer dúvida que tenha, eu acho que é importante isso. Os delegados são meio arredios a isso, mas eu acho que o próprio delegado deveria, ele mesmo, exigir alguém do seu lado. Essa semana eu vi um caso aí, de um órgão do governo, em que uma pessoa pediu, não, eu quero um procurador aqui do meu lado, para me ajudar nessa tarefa do Estado, porque essa é uma tarefa de muita responsabilidade, e ele pediu um procurador que o ajudasse. Quer dizer, isso é importante. Acho que o delegado devia fazer isso também, ter um promotor público, inclusive para ajudá-lo dentro da função, dentro de funções separadas, mas o objetivo é um só. Não? Acho que isso devia ser feito com muita rapidez. Exatamente, essa é a ideia. Marchar juntos. Não se trata de subordinar uma autoridade que tem uma função institucional completamente diferente da outra. Mas são afins, porque as atividades em si exigem que haja esse diálogo. Eu me lembro, quando eu militava no interior do Estado, não raras vezes, as autoridades policiais, às vezes, teriam que indiciar em inquéritos policiais pessoas que eram relacionadas politicamente. E quantas vezes, no meu gabinete, vinha o delegado e me dizia, olha, o senhor sabe, eu vou ter que indiciar, mas está havendo uma pressão. Eu digo, não, então eu vou junto, eu acompanho, e acabava com toda aquela ingerência. Claro, eu acho que... E a recíproca também existe. Quando o promotor precisa da autoridade policial, né, para uma determinada diligência que se faz necessária, ele solicita e é prontamente atendido. Então, eu acho que essa convivência das instituições é fundamental, é importante, sabe? Nós não podemos imaginar que o Estado, a administração, seja fragmentado em várias instituições e que cada uma delas seja dona do seu próprio nariz. Nós temos que ter a consciência de que precisamos ter um Estado compactado, com as instituições afinizadas, mesmo no sentido de prestarem as suas contribuições. Secretário, fora a sua função na promotoria pública, qual é a outra que exerceu em termos de Estado? Se não puder responder agora, nós deixamos para outro bloco, né?
Vamos reafirmar a pergunta aí, Silvio, como é? Fora a função de promotoria pública, qual é outra que exerceu dentro do Estado, do governo do Estado do Paraná? Secretário, me permita, nós vamos fazer um intervalo, é uma pausa breve, e voltamos em seguida para que o secretário Edson Vidal, dentro de sala exclusiva, responda mais essa indagação. Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, Dr. Edson Vidal. Ao final do bloco anterior, Silvio Sebastiani endereçou uma pergunta ao secretário com relação a, além do Ministério Público, onde fez toda a sua vida, onde faz a sua vida, além do Ministério Público, que outros cargos e funções teria exercido na vida pública. Enéas, com o advento da Lei Complementar 4081, de 1981, que é uma lei complementar à Constituição Federal, o promotor de justiça ou procurador de justiça, ele só pode deixar a sua carreira mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público para exercer cargos de efetiva relevância. O que é salutar, hein? Então, eu tive a honra e a oportunidade de ter exercido, nesse período de quase 30 anos de instituição, 2 cargos, o que eu ocupo hoje com muita honra no governo Jaime Lerner, secretário de Estado da Justiça, e exerci também o cargo de diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública no governo Álvaro Dias. Foram esses 2 os momentos em que, devidamente autorizado pelo Conselho Superior, eu me vi fora da instituição do Ministério Público para exercer exatamente esses 2 cargos. Aquele, o de diretor-geral, que representou e representa para mim um momento importantíssimo. Porque um diretor, o cargo de diretor-geral de uma Secretaria de Estado, ele é tão ou mais espinhoso do que o próprio cargo de titular de uma pasta. Porque o diretor-geral, ele tem que ter a nítida noção e a extensão de toda a problemática econômica da sua pasta. E uma Secretaria de Segurança Pública não é brincadeira. A multiplicidade de problemas que envolvem justamente o numerário, a atenção que deve ter o diretor-geral da pasta, é uma coisa assim fora de série. E me deu uma bagagem extraordinária. Logo após eu ter retornado à instituição do Ministério Público, e era procurador-geral, Dr. Luiz Chimim Guimarães, eminente professor, e o Luiz Chimim convidou-me imediatamente para que ocupasse o cargo de diretor-secretário do Ministério Público, pela minha bagagem, justamente auferida como diretor-geral da Secretaria da Segurança Pública. E hoje, como secretário de Estado da Justiça, em que todos aqueles cargos anteriores me deram muita tranquilidade para poder realmente desenvolver essa atividade, que também é uma atividade muito espinhosa. Secretário Edson Vidal, o que é a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania? A Secretaria de Estado da Justiça é uma secretaria, como diz o ministro Portela, ele dizia, o Ministério da Justiça é um ministério que trata da toga à tanga. A Secretaria de Justiça só não trata da tanga, mas trata da toga e todas as demais situações que possam dela advir. Ele estabelece o elo entre o Executivo e o Judiciário, entre o Executivo e o Ministério Público, como instituição independente que é, estabelece o diálogo entre o Executivo e a Ordem dos Advogados do Brasil.
Secretaria de Justiça é uma secretaria muito grande e de múltiplas facetas. Nós temos o sistema penitenciário, com todo o complexo do sistema, com toda a apreensão que vivemos 24 horas por dia, em razão da situação da superpopulação carcerária, das péssimas condições dos prédios das nossas penitenciárias. A imprensa oficial do Estado é subordinado, é vinculado diretamente à Secretaria de Justiça, o Instituto de Pesos e Medidas, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, a Junta Comercial do Paraná, o PROCON estadual subordinado. Então, ela é uma instituição que é muito ampla. Os problemas que existem na pasta são muito intensos. Temos conselhos, Conselho Penitenciário, o Conselho Estadual da Mulher, hoje compõe exatamente a pasta da Secretaria de Justiça, e o Conselho de Entorpecentes, que está desenvolvendo um trabalho extraordinário na área de prevenção de tóxicos, não apenas na capital, como também no interior do Estado. Então, essas são as facetas da Secretaria, com os problemas do dia a dia que ali acontecem e que nós estamos procurando, dentro da maior discrição, levar a bom termo para que seja um ponto positivo do governo Jaime Lerner dentro dessa área. Secretário, dentro desses órgãos todos subordinados, vamos puxar um penitenciário, que é um problema sério, não do Paraná, é um problema sério do Brasil inteiro, né? De todo dia a gente está vendo esses problemas que acontecem. Como é que está o setor penitenciário do Paraná hoje? Silvio, o sistema penitenciário paranaense hoje é considerado a nível nacional, não sou eu quem o diz, isso é um reflexo e uma opinião do Conselho Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça. Nós temos aqui realmente um modelo de penitenciarismo. Não no modelo na parte física, mas no modelo na parte de programas. Isso não se deve, basicamente, apenas à nossa gestão à frente da Secretaria de Justiça. Eu tenho que dizer que isso se deve ao fato de que a pasta da Secretaria de Justiça foi uma pasta muito bem gerenciada em todos os governos. É verdade. Porque, olha, tivemos titulares da Secretaria de Justiça nomeado, homens de uma responsabilidade ímpar. E isto foi nesta somatória que nós estamos chegando exatamente a termos este conceito. O sistema penitenciário nosso, hoje, ele se assenta basicamente sobre dois pilares fundamentais. Primeiro, trabalho. Nós temos que dar trabalho ao encarcerado. Ninguém pode ficar na ociosidade 24 horas por dia, esperando simplesmente que haja uma recuperação, que fala a Lei de Execuções Penais, que é a chamada ressocialização do preso. Ninguém se ressocializa senão através do trabalho. É a única atividade em que o homem realmente se encontra a sua própria finalidade e utilidade é através do trabalho. Outro aspecto que é fundamental é a disciplina. Não se trata de um hotel, não é uma casa de repouso, é uma casa que tem normas, que tem disciplina, e essas disciplinas têm que ser rigorosamente tomadas. Então, sobre este prisma é que nós estamos realmente conduzindo exatamente o sistema penitenciário. Nós temos uma questão da superpopulação carcerária, sabidamente. Pois bem, secretário, me permita atalhar. Com quanto esses programas penitenciários no Paraná estejam sendo implantados, estejam sendo executados, com quanto isso tenha merecido e esteja merecendo o respeito e o aplauso da comunidade nacional, do Ministério da Justiça, etc., o Paraná vive, não diferentemente dos outros estados, mas vive essa agrura, esse drama da superpopulação carcerária, tanto nas penitenciárias quanto nas cadeias públicas. Nós estamos hoje com a defasagem
a nível do Estado do Paraná, de presos que já estão condenados, com sentença transitada e julgada, portanto, com penas definitivas. Nós estamos hoje com 1.800 presos, cumprindo pena indevidamente em xadrezes de delegacias de polícia. Então, a meta do governo Jamilene é justamente reverter este quadro. Por isso, nós fomos buscar a ideia e desenvolvemos uma ação de governo no sentido de construirmos unidades prisionais do sistema penitenciário, mas em modelos novos, em parâmetros, eu diria assim, em modelos do futuro, em modelos que realmente atendam o que diz a Lei de Execuções Penais. É chamada o projeto dos presídios industriais aqui do Paraná. Eu, anteontem, estive em Guarapuava, visitando a construção do primeiro presídio industrial. E confesso-lhes que eu vim entusiasmado pelo que eu vi. É um modelo de penitenciária em que nós estamos aliando o parque industrial com a penitenciária em si. Nós estamos acoplando uma coisa à outra. Nós estamos construindo Guarapuava, penitenciária industrial de Guarapuava. O secretário de Obras, agora em agosto, abre mais 2 concorrências públicas para construir a penitenciária industrial de Cascavel, mais uma penitenciária industrial para Maringá. Em agosto também deveremos abrir o edital de concorrência pública para a construção da penitenciária de segurança máxima em Piraquara. Fora isso, o governo federal já nos deu conhecimento da construção de 3 novas penitenciárias federais para o Paraná. Não são novas, são as primeiras penitenciárias federais que o governo central realmente estará construindo a nível de Brasil. Nós não temos nenhuma, parece incrível que um país como o nosso não tenhamos até hoje nenhuma penitenciária federal. Agora que o presidente da República, a questão de pouco mais de um mês, anunciou a construção de 52 penitenciárias federais. 3 delas para o Paraná, será em Cascavel, Curitiba, e uma ainda a ser definida. Então nós vamos conseguir abrir um número de vagas para podermos reverter exatamente esta situação aflitiva, subtraindo dos xadrezes de delegacias de polícia aqueles presos que deveriam estar cumprindo suas expiações dentro do sistema penitenciário. Mas, ao mesmo tempo, vão desativar o AU. Este é um projeto realmente que nós estamos em fase final, na reta final, e que o governador deverá provavelmente anunciar agora o mês que vem. Nós estamos realmente com a meta dessa desativação. E isso não vai criar um problema maior ainda, secretário? Não, a desativação ela se dará ao longo do tempo, porque o que objetiva o governo é abrir uma concorrência pública, chamando empresas que tenham interesse, de acordo com a conveniência do próprio município e do interesse da comunidade, vão ter que construir as unidades para depois, então, transportarmos os presos do AU para as novas unidades. É porque ali o terreno ali tem um valor muito grande. O terreno são 70 mil metros quadrados, que corresponde a uma área de 3 alqueires e 100, mais ou menos, aproximadamente, e é uma área extraordinariamente muito bem localizada, dentro de uma região nobre também, e que nós vamos ter que desativá-la porque há um interesse de toda uma comunidade. Perdão. Secretário, vamos tentar alargar um pouco as fronteiras dessa nossa conversa sobre a questão penitenciária, a superpopulação penitenciária. Não é de hoje, isso é da nossa cultura, mas os modismos chegam, os modismos se fixam e os modismos passam e vão embora. Agora nós estamos aí com a história da globalização e estamos com a história da privatização e da terceirização. Então há quem diga, já se proponha a criação terceirizada de penitenciárias aqui no Brasil. A exemplo do que possa estar ocorrendo, não sei, em outros lugares do mundo.
Evidentemente que é preciso ter uma estrutura física, inclusive, para atender o problema penitenciário. O cidadão é condenado, terá que ser recolhido, não é? Terá que se ressocializar dentro de algum lugar. Então é necessário que realmente se construam penitenciárias, cadeias, etc. Mas essa é a solução. De repente o governo esquece ou não consegue resolver as causas que originam o problema e passa a ser um obreiro, não é, de penitenciários. Não é? A questão também da pena, não é? Nós temos aí uma legislação penal já de há tanto tempo, não é? As penas são de confinamento mesmo. Não há como se observar isso de outra maneira. Veja, são dois pontos que você está colocando. Primeiro, com relação à terceirização ou privatização das penitenciárias, por que o Estado, a administração, estaria construindo novas unidades? Será que seria uma forma, até um contrassenso essas construções em razão dessa terceirização? E o segundo, com relação à pena que é aplicada. Eu vou começar pelo segundo ponto. Realmente, nós temos que mudar o nosso conceito com relação à pena. Todo indivíduo que pratica um ato atentatório à lei, a primeira coisa que se ouve é que ele tem que estar preso. Seja qual for a infração, por menor que ela seja. Hoje a imprensa policial, de um modo geral, ela está exteriorizando, está criando, está formando uma opinião pública tão negativa a respeito disso. Nós temos que entender que a segregação do homem deve ficar restrito ao fato de que deva ser a segregação proveniente de um crime de repercussão, de um crime grave, em que o indivíduo seja nocivo e pernicioso à sociedade, sim, ele tem que ser segregado. Fora isso, não há mais possibilidades. Eu não posso imaginar, dou um exemplo clássico com relação a isso, não posso imaginar, o homicida. Veja, Enéas, dentro do sistema penitenciário, o preso mais fácil de lidar e mais confiável é o homicida. Porque ele é o preso que cometeu o pior dos crimes, que o Código Penal e a lei penal mais pune, e ele subtrai a vida de alguém. É irreparável, não há como reparar. Então, é onde as penas são as mais graves. Homicídio simples, de 6 a 20, homicídio qualificado, de 12 a 30. Mas vamos imaginar uma hipótese de um homicídio simples, privilegiado, em que por uma circunstância da lei privilegia e a pena, ao invés de ser de 6 anos, é reduzido para 4. O juiz fixa a pena em 4 anos e ele tem que necessária e obrigatoriamente entrar no regime semiaberto. Já vai ter contato com indivíduos que são oriundos do regime fechado, daqueles presos perigosos que já cumpriram um determinado tempo de pena e que ali estão fazendo o seu estágio antes de adquirirem a liberdade. Um indivíduo que emite um cheque sem suficiente provisão de fundos, um exemplo clássico, uma condenação de 1 a 5 anos, que ele pegue por uma residência qualquer, no fim ele acaba entrando no regime fechado. Pode até chegar um ficando junto com aquele outro tipo de ficando junto com o indivíduo que é o perigoso do crime, que é o indivíduo pernicioso, que é o Então, esta contaminação, esta heterogeneidade desta população, nós não podemos mais permitir dentro do mesmo sistema. Nós temos que separar o joio do trigo. Se a lei quer ressocializar, como é que nós vamos colocar indivíduos perigosos junto com outras pessoas que não têm tamanha periculosidade? Temos que separar. Então, nós temos que deixar de lado a hipocrisia de dizer que todo o crime, todo o criminoso deva necessariamente ser encarcerado. Vamos banir isso. Isso não é verdadeiro. Como eu disse, o que tem que existir é a punição. Certo. Agora, uma punição que seja adequada.
deixando o cárcere para quem é perigoso. Então aí vem as chamadas penas alternativas, em que se faz, o juiz aplica determinadas censuras em que o indivíduo poderá cumprir na sociedade. Não esse tipo de pena alternativa que está prevista hoje na legislação, não. Eu sou daqueles que entendem que esta pena deve abranger não apenas até 1 ano, porque isso aí ficaria já no regime aberto. Eu acho que esta pena poderia ser avançada para mais de 1 ano, para até 4 ou 5 anos, para determinados crimes em que o indivíduo efetivamente pudesse cumprir a sua expiação de uma forma diferente que não o cárcere. Temos que aliviar o cárcere. Então, eu sou favorável a uma reforma ampla, penal, nesse sentido. Com relação à privatização das penitenciárias, eu vou contar aqui um fato que poderá surpreendê-los. As privatizações não deram certo em lugar nenhum do mundo. Porque no momento em que se privatizou, começou a formar uma elite e um grupo de novos empresários, que são os empresários donos de penitenciárias. Aí existia penitenciário de 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas. Independentemente disso, mas ele era o dono da penitenciária. E ele tinha à sua disposição o seu hóspede, que era o preso, onde ele aproveitava a mão de obra do preso para a sua própria indústria. Então criou realmente um empresário altamente privilegiado no contexto do mundo empresarial. Sabe o que? E nenhuma empresa, sabidamente, nenhuma empresa, ela tem condições de sobreviver hermeticamente dentro de um mesmo espaço e desenvolvendo uma mesma atividade. Toda atividade empresarial exige que aquela empresa se multiplique, sem o qual a situação financeira da empresa não suportaria a própria concorrência. Então, estes empresários começaram a investir na política. Eu me refiro mais especificamente aos Estados Unidos. Interessante que eu ia falar isso. Esse empresário, no fim, vai ser deputado federal. Então, ele aproveita tudo isso para ser deputado federal. Então, nos Estados Unidos aconteceu isso. Ele não foi ele o candidato, mas começou a financiar campanhas de candidatos para que pudessem mudar as legislações dos estados. Sabidamente, sendo estados confederados, cada um tem sua legislação penal própria, onde eles queriam o quê? Queriam endurecer a pena. Então aí começou justamente a elevar o quantum da pena e a criar a figura desta prisão perpétua. Qualquer coisa era prisão perpétua. Em São Francisco, na Califórnia, em 1995, houve uma lei votada em que dizia o seguinte, que todo o indivíduo que tivesse sido condenado por 3 vezes, em 3 processos, transitado em julgado, recidente pela 3ª vez, ele seria condenado à prisão perpétua. E veja, Silvio, que dentro desse elenco, eu sempre brinco isso quando eu faço alguns comentários de algumas palestras a respeito do sistema penitenciário. Dentro desse elenco de crimes que, pela 3ª vez, levaria o indivíduo à prisão perpétua, estava a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos. Então eu digo, imagine se fosse aqui no Brasil, aí sim faltaria realmente espaço físico para as nossas penitenciárias. Mas privatizada fazia alegria do bom, mas privatizada teríamos uma grande elite empresarial para E esse empresário, que depois se tornaria deputado federal, ele tem um assessoramento muito bom dentro da própria penitenciária, né? Sem dúvida. Ele tem os assessores de primeira linha para ajudá-los mais, como é que se vende, como é que se compra voto e tal. Eles têm essa facilidade. Então eu só queria, assim, para concluir esta minha opinião, a privatização realmente não deu bom resultado. Porque aonde entra o gênero humano para administrar, as coisas realmente se deterioram. Para o Estado, a administração em si seria muito interessante que fosse realmente terceirizado. Seria um ônus a menos, mas não na atual. A Secretaria da Justiça é a Secretaria da Justiça só, a Secretaria de Justiça é Interior e Justiça, a Secretaria de Justiça de Cidadania. E que vem a ser, então, a cidadania? Aliás, essa pergunta é muito boa na reunião que nós fazemos
cada 2 meses com o ministro da Justiça, os secretários têm a grande dificuldade de se identificarem, porque há uma pluralidade de nomes com relação à Secretaria de Justiça. Nós aqui somos Secretaria de Justiça e da Cidadania. Tem estados da Federação que é Cidadania da Justiça, Cidadania e Meio Ambiente. Outro é Secretaria de Segurança e Justiça. Outro é Cidadania, Trabalho e Justiça. Enfim, cidadania, Silvio, acima de tudo, são as ações desenvolvidas no sentido de se resgatar o direito da pessoa, os direitos que a pessoa tem de poder viver numa sociedade solidária, numa sociedade em que a dignidade da pessoa seja efetivamente respeitada. Ela se traduz numa frase que eu tenho buscado sempre sintetizar. Esta frase, esta palavra é solidariedade. Aonde não houver solidariedade, não existe cidadania. Secretário, o nosso tempo esgotou. Chegamos ao final de sala exclusiva dessa noite. Mas, antes de tudo, as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Enéas, Sebastiane, a oportunidade, a honra que tive de poder participar. É a primeira vez que eu faço de uma forma tão descontraída, pelo próprio ambiente desta sala, dos amigos que se fazem presentes e que me deram a oportunidade de externar alguns pontos de vista. São todos eles auferidos ao longo dessa jornada, desses 40 anos que sirvo ao Estado do Paraná. E espero poder servir da melhor maneira possível, colaborando com a administração Jaime Lerner, com a honra que o governador me deu justamente de assumir a titularidade desta pasta. Bom. Muito obrigado. Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, Procurador de Justiça Edson Vidal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelas informações, pelas orientações que proporcionou a todos nós. A você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco durante todo esse tempo. Vamos estar juntos na próxima semana com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.